sejam todos bem-vindos ao 6º episódio. A conversa de hoje está imperdível. Vamos entrevistar uma publicitária e um jogador de futsal. E, gente, essa conversa está imperdível, porque a gente vai conversar um pouco sobre como eles se conheceram. Gente, como eles se apaixonaram. Então já vai, pega aquela comida boa, aquela comida que tu gosta de comer, pega aquela bebida que tu gosta de beber. Ai, gente, pera. Tava no áudio velocidade 2. Agora sim, tá melhor? Peraí, produtor. Tava muito rápido, agora tá melhor? Tô falando mais devagar. Ai, desculpa, ainda tá bom. Agora sim a gente pode começar. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. E esse é o 7 Talks. Por suas pisaduras fomos sarados. Nosso coração está incendiado. Há uma multidão de filhos apaixonados, clamando: vem ao teu reino. Por suas pisaduras fomos sarados. Nosso coração está incendiado. Há uma multidão de filhos apaixonados, clamando: vem ao teu reino. E grande é o Senhor poderoso. É digno de todo meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho pra onde vou. E Ele é grande, sim. E grande é o Senhor poderoso. Digno de todo meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho aonde vou. Mais uma vez, boa noite! Sejam todos bem-vindos ao 6º episódio do 7 Talks. Já estamos aqui com os nossos convidados, mas antes de iniciarmos, já se inscreve no canal, ativa o sininho aqui para receber outras notificações sobre a casa, compartilha com pelo menos 5 pessoas, vocês precisam expandir o que está acontecendo aqui no 7 Talks. Não é mesmo, Bruno? É isso aí, o 7 Talks está aqui para edificar a sua casa, edificar a sua vida, edificar a sua fé, através de testemunhos de pessoas que tiveram encontro com Cristo. E hoje estamos aqui com Leandro e Marina. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Shalom, boa noite, Júlia, Bruno, pessoal de casa. Boa noite, a gente está muito feliz, é uma honra estar aqui e vamos pro bate-papo. É isso aí, Vamos bora lá, lá. Já apresente pra gente quem é o Leandro, quantos anos. Sou o Leandro, tenho 28 anos, sou formado em administração e sou atleta profissional de futsal. Sou a Marina, noiva do Leandro, tenho 23 anos, sou formada publicitária e é isso. Muito bom, muito legal. bom. E eu sei que vocês são um casal e a gente ama fazer essa pergunta aqui, a gente ama saber Essa histórias de pergunta é. amor. Então, por favor, gente, como vocês se conheceram? A gente se conheceu, eu vim do interior para São Paulo, primeiro conheci o irmão dela, aí comecei a frequentar a casa dela e assim conheci ela. Que resumo, hein, gente? Não Resumo, gosta? resumo. Nossa, Resumiu demais. não teve nada que chamou a atenção, tipo, olhei para os cabelos ruivos Conheci ela, dela. falei, oi, é isso, acabou, fim. A família, ele nasceu em São Paulo, a família dele é do interior, né? Mora lá no interior. E aí ele veio para São Paulo com 16, 17 anos para jogar. E aí ele foi para o mesmo clube que o meu irmão joga. E como ele ficava na casa da avó, no final de semana não saía, meu irmão convidou ele para passar um final de semana em casa, para ir para as baladinhas, né? Que na época é baladinha. Exato. E aí ele começou a frequentar todos os finais de semana. E aí foi por Praticamente um filho já, tá, pra minha sogra hoje, né? Isso. E aí ele teve um período complicado, né? Que ele fazia na época faculdade de ciências da computação. Ele não fazia administração ainda. E ele não estava conseguindo conciliar
os treinos com a faculdade, porque era muito puxado. E aí ele teve uma... Sim, cheguei a fazer 1 ano e meio de ciência da computação, fazia ali na Paulista. E como era complicado para mim de pegar ônibus, ficava muito longe, né? Chegava tarde dos jogos, no outro dia acordar cedo. Aí foi quando conversei com a mãe da Marina. Ela me deu a ideia de fazer administração, que era uma coisa que eu também gostava. E para morar na casa dela, que o campus que eu iria fazer era do lado ali. E ficava mais fácil para mim, para ir para a faculdade e treinar, né? E aí foi assim, ele ficou 3 anos dessa forma, né? Morando em casa, tudo. Nosso relacionamento foi uma construção, né? Começou com uma amizade, então a gente fazia tudo junto, estudava junto, eu estava na escola, e aí, semana de prova, vamos estudar junto, ia na padaria junto, ia na farmácia junto, foi realmente uma amizade. A gente costuma falar que tipo, o nosso relacionamento foi o inverso, né? A gente se conheceu melhor, bem, assim, bastante, para depois ter algo sério. Inverso, porque morava junto, né? Nem namorava e morava junto. E aí teve um período, na época eu novinha, né, eu tinha muita enxaqueca, e aí eu fui hospitalizada por conta disso. Fiquei uma semana, mais ou menos, e quando eu voltei, parece que o Pai tocou no nosso coração, porque, de uma certa forma, Ele abriu os nossos olhos e revelou ao nosso coração o sentimento que a gente tinha mesmo. E eu acho que, de alguma forma, a gente negava por conta da situação ser muito difícil, né? Morando junto, envolve muita coisa. E aí isso despertou, a gente conversou com a minha mãe, e aí ela tinha uma viagem para fazer, e ela falou assim, olha, vocês têm certeza? Eu vou dar 15 dias para vocês pensarem sobre isso, se é realmente isso que vocês querem. E aí a gente começou a conversar bastante, orou, e quando ela retornou da viagem, a gente falou, é isso que a gente quer. Então, a gente vai enfrentar, e é não foi isso. na empolgação, assim, né? Foi uma coisa bem pensada, assim. Interessante essa história, hein? Muito Não bom. deu nem muito bom. tempo, tipo, desliga você. Não, desliga você, amor. Não teve isso. Não Não teve. teve. Era cara a cara ali. Tipo, boa noite, estamos dormir. Que legal, né? E quem que foi que disse aí primeiro, eu te amo? Quem que foi, assim, o Leandro que tomou E essa aí? posição, tipo, não, eu vou lá pedir a mão. Então, partiu de mim, assim. Eu comecei a me afastar mais quando eu percebi que o sentimento estava mudando, mas partiu para mim. Eu que me afastei, depois ela me procurou para saber o que estava acontecendo. Foi quando eu falei, acho que estou gostando de você, tudo. Vou Aí, contar essa história melhor, tá? É tem os resume importante, muito a isso aí. dramaticidade que a gente gosta. Não. Ó, eu cheguei do hospital, e aí teve uma situação lá que um amigo um meu amigo estava foi lá, me queria visitar. ver. E esse aqui, indignado. Cheguei não, do treino. não deu boa noite para minha família, não deu a boa noite para pessoa. Quem estava na sala? Ele. Ficou 3, 4 dias sem falar comigo. E eu falei assim, mãe, eu não fiz nada para esse Não, menino. mas no dia que ele estava lá, ela falou assim, Lê, eu vou na farmácia, você pode ficar com os dois ali na sala? Eu falei, desculpa, tia, não vou ficar, não. Eu não vou ficar. Não Chegou adianta. cansado do treino. E aí eu não falei, vou ficar. mãe, não sei o que está acontecendo, não fiz nada para ele. Ela, então você vai ter uma conversa com ele. Aproveitei, meu irmão saiu, entrei no quarto, fechei a porta, falei, e aí, o que está acontecendo? O que eu te fiz? Que você não está falando mais comigo? Eu falei, não fiz nada. Começou a rir, olhava para a TV, não olhava nem na minha cara. E dando risada, olhando para a TV. Aí eu, então tá. Fiquei lá uns 10 minutos parada, em pé, esperando e nada. E ninguém falou nada. Entro no meu quarto, uma mensagem no WhatsApp. E você sabe o que é? Falei, como assim? Eu gosto de você. Ai, gente. Ela gosta. Gosto assim, conta tudo, todos os detalhes. Não, tá resumindo. Aí eu falei, eu também gosto de você. E aí foi quando a gente decidiu conversar com a minha mãe. E aí a gente nunca nem tinha beijado na boca. Aí quando resolveu contar, minha mãe falou, então é isso, vocês decidiram. Então você vai conversar com o seu cunhado agora. Meu irmão chama Marinho, vai conversar com ele, esse aqui tremendo, suando. E aí conversou, meu irmão não levou muito na boa, ficou aí uns dias sem falar Não, com a mas gente. essa conversa aí durou. A gente estava vendo filme, aí eu levantava, eu deitava. Ele parou o filme, o que está acontecendo? Então, Eu falei, então, preciso te falar uma coisa. Eu falei, mas o que tá acontecendo? Fala aí, tá passando mal? Tá... Eu vou pegar uma água primeiro ali. peraí, calma aí. Vou pegar uma aguinha ali. Aí, quando eu fui falar, a voz já não saía. Eu falei, é isso, tô gostando da sua irmã. E aí, falei, é complicado, moram junto, mas é isso mesmo que vocês querem, tudo.
Falei, é isso. Aí ficou um tempo assim, meio comigo, mas depois... Aí marcamos um jantar para ele pedir, né, para os meus pais em namoro, pediu. E aí, Aí, no final da bem noite... formal, bem formal. Bem formal, bem formal. É. Fomos dar boa noite, né? Fui dar um beijo nele, a gente deu uma Ela cabeçada. me deu uma testada. Aí já bom. ficou aquele que corri pro meu quarto, falei, bom, tô na minha casa, corri pro quarto, fiquei lá. E foi assim, não tinha nem beijado na boca dele. Ai, gente, Ela que gosta da lindo. resenha. Exato, é. exatamente. Muito bom. Obrigada por compartilharem aí como vocês conheceram. E eu sei que vocês também estão noivos, não é? Muito bem. Isso mesmo. Isso Exatamente. E como foi o processo para vocês do namoro até chegar, decidir, né, pedir ela em casamento? Se você também puder contar como você pediu. Não que eu quero saber, claro que não. Pode falar. A galera de casa quer saber isso, É, né, não Júlia? sou Acho eu, que a galera todo de casa, exato. Então, a gente já tinha um relacionamento de 5 anos já. E a gente vinha bastante na igreja orando, o pastor Kleber instrui bastante a gente, conversa bastante. E ele sempre falou para mim, para nós, né, que a gente tinha que ter uma visão de futuro do nosso relacionamento. O que vocês querem? E aí foi quando eu cheguei para a mãe da Marina e falei, ó, tia, eu acho que está no momento já faz 5 anos que a gente tá junto, eu estou querendo dar esse passo que eu acho que Deus está pedindo isso para a gente. Tá no nosso propósito e eu quero seguir isso. E aí foi quando eu pedi ela, foi surpresa. Ai, meu coração, calma, minha pressão. Tá, agora fala. Foi surpresa, foi tipo a moda antiga. Trouxe minha família, fiz tudo esquematizado lá do interior, a família dela também. Falei para ela que um amigo meu ia inaugurar um restaurante ali perto da Vila Maria, ali na Vila Maria ali. Que a gente tinha que ir, que ele tinha convidado só casal, então tinha que ser eu e ela. E o Marinho estava com a gente também, com o irmão dela, que ele ia junto com a gente no Uber, porque é amigo também dele, o dono lá do restaurante, então vamos. E ela atrasando, eu falei, vamos, tá no horário, a gente pode chegar atrasado, é degustação lá, ele tá... Muito bom. Vamos. Aí na hora que chegou lá, ela pisou no restaurante, todo mundo, ei! Aí ela já deu um passo para trás, e aí eu já ajoelhei, aí já peguei a aliança, já... Deu tudo tão certo que até de branco eu tava, sem querer. Mas não desconfiei, foi surpresa mesmo. Cheguei lá, todo mundo olhando pra minha cara, me eu morrendo abraçou, de vergonha. Aí ele pediu, abracei ele, que não queria soltar de vergonha, né? Aí foi isso, foi lindo. Ai, gente, Isso muito aí, tá legal, vendo? muito Que bom. legal. Falando um pouco da sua profissão, você disse pra gente que você é um atleta de futsal. Conta um pouco como começou essa história, esse sonho, como que foi? Então, Bruno, começou aqui em São Paulo, quando eu morava aqui, nasci aqui, né? Minha família toda é daqui, na Zona Sul, ali na escolinha do Marcelinho Carioca, que tinha na época bom de bola. Fiquei até meus 7 anos. Comecei de 4 para 5, na escolinha, como todo moleque começa assim. E com 7 anos, meu pai recebeu uma proposta de trabalho para o interior, perto de Ribeirão Preto, Luiz Antônio chama. E a gente foi. E lá, eu comecei na escolinha da prefeitura, lá é tudo da prefeitura. Então, tinha uma escolinha muito boa, meu professor era jogador na época, é o Massami, que até hoje é treinador, então foi ele que me colocou que me deu esse incentivo, tudo, logo meu pai também, minha mãe, mas foi ele que foi me instruindo, tudo até 2010 mesmo, que foi a parte que eu tive que escolher entre o campo e o futsal. 2010, aí eu optei por ficar no futsal. Aí foi quando minha vida já ficou mais profissional. Comecei a estudar à noite, treinar 2 períodos. Legal. E hoje qual o clube que você está? Hoje eu tô na ADI em Dayatuba. Aí, ó. A galera vai começar a te acompanhar, Ah, Leandro. Muito A galera legal. gosta de futebol aqui, vai começar a te cornetar. Pode acompanhar. Faz gol, hein? Pode Faz acompanhar, gol, hein, pode Leandro? acompanhar. Muito legal, muito bom. E ele também falou um pouco como foi o seu processo, assim, você falou que faz administração, fez, né? E você também é jogador. Como foi esse processo de, será que é jogador ou será que é administração? Para onde eu vou? O que eu faço agora? Então, Júlio, acho que o ponto-chave foi quando eu estava acabando a faculdade, que eu conciliava os dois. Fazia faculdade, na época eu estava na ABB, e o treinador permitia que eu não treinasse na parte da manhã para poder estudar, que eu tinha bolsa na faculdade, e treinava à tarde, e no sub-20 também, que na época eu era sub-20 ainda. E no meu último ano as coisas não estavam fluindo muito bem, assim, vamos dizer, né, na minha parte profissional.
E eu nunca me esqueço, quando o pastor Kleber ainda fazia reuniões em casa, pedia para chamar pessoas que não frequentavam a igreja, para conhecer. E numa dessas reuniões foi numa sexta-feira. Eu já tinha chegado na parte da manhã na faculdade para o meu amigo e falou assim, as coisas não estão fluindo, lá o patrocinador do time que eu estava deu para trás, eu vou parar de jogar, você consegue um estágio para mim lá onde você está? Ele falou com o chefe dele, falou, casou que tem uma vaga para você lá, ia ser na Prefeitura de São Paulo, na parte de esportes também. E eu falei, beleza, aí eu estava com o e-mail já, que eu tinha recebido da parte lá do trabalho, para só preencher e mandar para eles de novo. Foi quando teve à noite a reunião. Aí o pastor Kleber fez lá toda a reunião e no final ele colocava a mão em cada um para orar, né? Pela vida de cada um. Foi quando ele colocou a mão em mim e falou assim, ó, Leandro, o pai me mostra aqui, tá falando que não vê você pendurando as chuteiras ainda e eu vejo você assinando bastante contratos. Então foi aí que eu falei assim, se Deus quer isso para mim, se Deus tem isso, esse propósito para minha vida, eu vou acatar, vou seguir. Muito bom, legal, muito legal. Muito bom. E Marina, conta um pouco pra gente sobre o seu trabalho. Você formou ou já se formou? Já me formei em publicidade, fiz publicidade e propaganda. Não sabia muito bem o que eu queria fazer da vida. E eu amava tirar foto, pensei em fazer faculdade de fotografia, mas falei, bom, é uma coisa muito específica, né? Um nicho bem específico, só vou conseguir fazer isso. Então, procurei por cursos, pesquisei e vi que dentro da publicidade eu conseguiria fazer isso também. Então, me formei. Mas comecei a trabalhar na empresa dos meus pais para ajudar a pagar a faculdade. E estou lá até hoje, trabalho na empresa dos meus pais. Eu fico na parte do pós-venda, eles têm uma imobiliária, então, após o fechamento do negócio, toda a tratativa ela passa a ser comigo. Então, eu tenho contato diretamente com os clientes. E eu consigo aplicar também as coisas que eu aprendi na faculdade no que eu faço hoje. Muito legal, Muito né? Tá legal. vendo aí, ó? Ele já administra seu próprio profissão, seu profissionalismo, e ela já faz a publicidade e propaganda também do marido. Tudo junto. Exato, já tá Tudo junto. alinhado, alinhado. Foram todos planejados, eles conversavam pelo WhatsApp, assim, ó, tô aqui, já tô pensando nisso, eu e você, vai dar certo. Vai Exato. por esse caminho, mas o papo tá legal. Uma outra pergunta, como vocês se conheceram, a expansão da fé, como foi esse processo? Conta um pouco pra gente. Começar falando, a gente teve o primeiro contato com o pastor Kleber quando a Marina teve uma crise de enxaqueca, né? Que ela pode contar melhor isso, mas realmente foi esse primeiro contato, que depois a gente fomos uma vez no buffet, acho que era na época o buffet, aí a partir dali a gente começou já a acompanhar a expansão da fé. Vou falar porque, novamente, ele deu uma boa resumida. Não, é isso que eu falei, eu começo Resumida. você dá aquela... É assim, como eu comentei, né, eu tinha bastante crise de enxaqueca, né, na minha adolescência. E em uma dessas vezes, a dor, eu geralmente ia para o hospital, tomava medicação, ia para casa, passava dor. E dessa vez a dor não ia embora. Então eles me internaram para investigar, porque a enxaqueca ela não tem um exame específico que identifica, olha, você tem enxaqueca, né? É mais um geral. Então eles começaram a fazer várias investigações para saber por que aquela dor não ia embora. Então fiz vários exames. E aí, por conta dos exames, eu fiquei 15 dias hospitalizada. E a minha mãe sempre me acompanhando. Eu sou evangélica desde a barriga da minha mãe. Então, eu tenho tios pastores, um já aposentado, mas um que ainda atua. E a minha família sempre foi inserida nisso. E uma prima minha mandou um louvor para minha mãe no WhatsApp durante a madrugada. E ela tinha colocado o celular para carregar em cima do criado mudo no hospital. Assim, ela disse que não estava na pontinha, sabe, quase caindo, estava em cima mesmo. E ela disse que o celular desabou de cima do criado mudo, estourou a entrada do carregador. E aí ela não conseguiria ouvir o louvor sem o celular carregado. Então, ela foi atrás lá no hospital de uma enfermeira que pudesse emprestar para ela. A enfermeira não tinha um modelo igual que cabia no celular dela, então ela foi atrás de uma colega de outro setor. Essa colega emprestou o carregador. E aí a minha mãe começou a ouvir o louvor e orar no quarto, louvar. E teve um momento no louvor que era intercessão, e ela colocou as mãos sobre mim, e assim, eu ficava muito tempo dormindo, eu ficava praticamente sedada, né? Acordava para comer. E eu estava dormindo, eu sei que eu estava dormindo, mas ela colocou as mãos sobre mim e começou a orar, interceder, proclamar cura. E eu lembro de sentir algo sobre mim, né? E eu tenho certeza que
além das mãos dela, né, impostas sobre mim, o Espírito Santo estava ali ministrando cura na minha vida. Então, no mesmo momento em que nós conhecemos a expansão da fé, eu fui curada das minhas enxaquecas, porque depois desse episódio eu nunca mais tive nenhuma crise. Então, naquele dia, eu acordei de manhã sem nenhuma dor, tivemos alta, e aí, quando nós chegamos em casa, a minha mãe falou para minha irmã, porque na época ela frequentava a expansão, na época ainda estava no buffet, e ela falou, eu quero o seu pastor dentro da nossa casa. Eu não quero outras pessoas. Já tinham ido outros, ela falou, Deus fala para mim que tem que ser ele. Então, hoje você vai trazer ele aqui. E ele foi com a pastora Cris, e, né, como todo mundo sabe, a gente vê eles e todo mundo se apaixona. Então, foi unânime, e aí, no mesmo dia à noite, a gente estava lá no culto, no buffet. E desde aí, a gente não saiu mais. Que Muito história, bom, que uau. legal. Né, o Leandro também comentou um pouco com a gente, a galera de casa, que antes tinha os encontros nas casas, né? A gente podia ainda fazer isso, os encontros de fé. Hoje está tudo virtualmente, mas quando rolava esses encontros, né? Acho que o Leandro também foi impactado por esses encontros. Com Já tinha certeza. conhecido a igreja, falar alguma coisa. Então, respeito. Bruno, eu era de outra religião. Aí, quando eu conheci a família da Marina, eu comecei a frequentar primeiro com o tio dela, depois com o pastor Kleber. E engraçado porque quando a gente encontra a nossa casa, como a gente se sente bem, né? Não era igual quando eu ia na outra religião. Então, quando o meu primeiro contato com a igreja mesmo, a evangélica, eu me senti muito bem, me senti em casa. E foi a partir daí que eu falei assim, eu quero seguir, eu quero isso para minha vida. Muito legal, muito bom. Obrigada novamente por compartilhar. E voltar um pouquinho só sobre o namoro de vocês. Muitas pessoas estão iniciando namoros hoje em dia e muitas vezes os relacionamentos não estão dando certo. E existe um porquê para isso, né? Mas eu gostaria que vocês compartilhassem um pouco como vocês aplicam, né, os valores e as mensagens que vocês têm sido construídos aqui pela casa dentro do relacionamento de vocês, né? Entregar também uma mensagem para as pessoas que estão assistindo sobre como se posicionar, né, dentro do relacionamento. Então, acho que é importante, principalmente que vocês são um casal jovem, né? Temos muitos jovens já namorando hoje em dia, né? E às vezes sem saber, começam a namorar sem um propósito ali, só por namorar, para falar que está namorando, enfim. E vocês se conhecem há muitos anos, né? Começaram com uma amizade, vão noivar, né? Então, contar um pouquinho aí para a gente sobre o relacionamento de vocês, o processo, né? E também deixar uma mensagem para as pessoas em relação à construção do relacionamento de vocês. Igual você falou, Júlia, hoje em dia os jovens, principalmente os jovens, buscam muito a perfeição no companheiro, na companheira, né? E eu acho que um relacionamento vai muito, muito mais além do que isso. Tem as imperfeições que você tem que saber conviver com elas, do seu parceiro, e saber relevar algumas coisas. Então, acho que isso para um relacionamento é o primordial. E igual você falou, ter uma visão de futuro. O que você quer para o seu relacionamento? Não é só por estar com a pessoa, sabe? Vou namorar 10, 15 anos, mas e aí? Você não pensa em ter uma família, construir uma família, ter filhos. Então, acho que esse até o recado do pessoal de casa. Se vai começar a namorar, é a pessoa certa. Então, tenha um plano de futuro com essa pessoa, entendeu? Não namore por namorar. Eu acredito, eu concordo com o que o Leandro falou. E eu acredito que, hoje em dia, os jovens, eles querem se moldar, né, às expectativas do mundo, aos padrões do mundo. Exato. E isso acaba trazendo uma pressão sobre a vida deles, de que eles precisam ter um relacionamento com tal idade, ou eles querem seguir o que os pais fizeram, e eles acabam não esperando o tempo de Deus para a vida deles, né? O Leandro... Pulam processos, né? Sim, foi o meu primeiro namorado, meu primeiro e único namorado. Ela também, Eu já tinha 17 anos, então eu não quis pular processos. Eu vivi a minha fase de criança, eu vivi a minha adolescência, e quando eu estava pronta e Deus me viu pronta, porque isso também fazia parte das minhas orações, de que Deus colocasse alguém na minha vida que fosse como o meu pai é com a minha mãe, porque eu também tive esse exemplo dentro de casa. Então, aí também entra o fato de você honrar pai e mãe, que é um dos mandamentos que Deus deixou para a gente. Sim. E, a partir disso, as coisas, quando você começa a cumprir com isso,
as coisas começam a se desenvolver na sua vida naturalmente. Então, como você quer ter um relacionamento com alguém se você não tem isso, esse respeito, essa honra com o teu pai e com a tua mãe? Você não vai ter com outra pessoa. Então, eu acho que é realmente você colocar em oração e esperar o tempo de Deus e não o seu tempo. Não é a sua vontade, a pessoa que você quer, mas a pessoa que Ele preparou, para que, de fato, você consiga cumprir a vontade dele. Muito Muito bom, bom. aí já fica uma dica para a galera de casa, um recadinho. Mas, gente, uma pergunta aqui que não quer calar a todos nós. Leandro, jogador de futsal. Marina assiste de casa, gente. E uma pergunta, Leandro, ela te cobra sobre os gols, ó, fizer gol, olha pra câmera, manda um beijo. Ela é a primeira a chegar em casa. Por que você não fez aquilo? Por que não chutou aquela bola na entrevista? Porque a entrevista que eu dei, ela já deu um spoiler aqui, né? Que eu chamei ela de namorada, mas já era minha noiva. Nossa, aí Fiquei um Chegou em pouco casa. brava. chegou É. em casa, não tinha janta, ó, não tem nada. Fiquei um pouco brava. Cobrei. Falei, pô, sou noiva agora, não sou namorada, né? Aí dá uma colher. Fazia pouco tempo, dá um desconto. Pouco tempo né? quando? Quanto? De 4 certo. meses. Ah, fazia meses só, não lembrava. Pô, pediu pra geral, em frente a um restaurante, todo mundo olhando. Na hora da entrevista, importante é sair com os 3 Toma pontos, dessa. a vitória, um beijo pra minha Olha. namorada. Acha? Não me irrita esse horário, hein? Que isso? Muito bom. Muito legal. E conta um pouco pra gente sobre... a gente sabe que existe uma jornada aí pela frente, né? Não é algo fácil, mas que vale a pena. Mas dentro dessa jornada de vocês, tanto do relacionamento quanto individualmente, quais foram as dificuldades que vocês tiveram? Como aplicar, né? As dificuldades de aplicar as mensagens que a gente aprende dentro da casa, no seu trabalho, no seu, dentro da sua vida, do seu relacionamento, como caráter, né? Então, quais foram as dificuldades? Porque a gente escuta, né? Só que realmente é só eficaz quando a gente pratica, né? Precisa ser uma verdade na nossa vida. Sim, Júlia, é igual o pastor e a pastora fala, né? Falam que na teoria é lindo e belo, né? Mas na hora da prática, do dia a dia, que você tem que aplicar aquilo, é totalmente diferente. Igual, vou dar o meu exemplo da parte que foi um dos pontos. O primeiro ponto, já falei, da minha carreira profissional, foi o ponto-chave ali do pastor falando comigo. E o segundo ponto, se encaixa isso que você falou, que o pastor e a pastora tocam muito, chegar no lugar e não ser modificado pelo lugar, e sim você modificar o lugar, o seu jeito modificar aquele lugar. Foi isso que aconteceu comigo quando eu saí do estado pela primeira vez. O pastor e a pastora acompanhando a gente recebia a proposta do Sul, eles vai, tudo, mas eu não era batizado ainda. Mas na minha cabeça, na teoria, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu estou indo na igreja, eu sei aquilo. Mas quando eu cheguei lá, eu fiz totalmente ao contrário do que eu praticava dentro da igreja, sabe? O que eu escutava dos meus pastores. Então, foi quando eu tive o momento mais difícil da minha carreira, que foi quando eu tive uma fratura exposta em rede nacional, no Sport TV, tendo que... minha família toda assistindo, meu pai em estado de choque, vendo meu braço todo torto na TV. E a primeira vez, depois que eu quebrei, eu encontrei o pastor Kleber, a gente marcamos um café, eu, ele e a Marina, a pastora acho que não estava. Ele falou, Leandro, posso te falar uma coisa que o pai tá falando para você? Que ele quebrou seu braço. Porque ele quer te mostrar que as coisas não são do seu jeito, e sim do jeito dele. Eu até fico emocionado, porque é bem difícil, você escutar, saber o que tem que fazer, mas na hora da prática, sabe, é bem complicado, assim. Então, foi o que eu passei que se encaixa com o que você falou. Sim. E isso acabou também interferindo no nosso relacionamento, e aí entra também como a gente aplica as coisas que a gente aprende na casa na nossa relação. Foi um momento muito difícil, eu lembro que no dia seguinte, eu fui com a mãe dele para lá, porque ele estava no Rio Grande do Sul. Então, nós pegamos um avião e fomos para lá. Chegamos, ele já tinha feito a cirurgia. Então, foram momentos difíceis e desafiadores. Nós estávamos namorando ainda. E eu me via numa situação onde eu tinha que ter responsabilidade, né? Eu sabia que eu teria que cuidar dele e ter zelo e ter paciência, porque, querendo ou não, é uma situação muito difícil, que mexe com o emocional, com o psicológico, a profissão dele, né? Então, ali também apliquei
a pastora ensina as mulheres da casa, né, a terem zelo, a terem sabedoria, discernimento, a como falar com o seu companheiro, né, a como você corrigir, mas com amor. E foi um momento desafiador, mas que uniu a gente ainda mais. Muito bom. Hoje o Leandro quer mostrar um pouquinho a cicatriz. A gente está aqui, ó. Ele consegue, a câmera vai focar ali, vai aparecer. Teve esse processo. E Leandro, quando você olha para essa cicatriz, o que remete assim a você? Bruno, remete à mudança que eu tive. Porque quando eu quebrei, a primeira coisa que eu falei, eu nunca me esqueço, quando colocaram meu braço no lugar, eu saía de quadro porque eu trabalhei minha vida inteira para estar naquele momento, uma semifinal do campeonato mais importante do país. E acontecia aquilo comigo, eu saí falando, por que comigo? Como o pastor apostou já falou, que muitas vezes a gente fala, por quê? Mas depois que eu conversei com o pastor, com a pastora, e eu comecei a ter uma visão, não é o porquê, e sim o para que ele fez aquilo, para mostrar que eu estava no caminho errado. Às vezes, se eu continuasse, ele ia me perder. Então, isso mostra o meu amadurecimento, tanto na minha vida profissional, como espiritual também dentro da igreja. Então, é uma questão de orgulho para mim isso daqui. Sim, fiz essa pergunta porque às vezes as pessoas de casa, ou nós também, às vezes não entendemos isso, né? Por quê? Igual a gente sempre faz a pergunta, por que comigo, ou por que aconteceu isso? Porque ele quer nos marcar de alguma forma, isso eu vejo como uma marca de Deus na sua vida, né? Amém. E isso vai levar pro resto da sua vida, porque é uma cicatriz, você vai lembrar, um dia eu fui marcado por ele, Sim. né? Pode ser doído, com certeza, não quero nem imaginar, nem perguntar sobre isso, mas para que a galera de casa também entenda sobre os processos. Que às vezes perdi isso, perdi aquilo, tô decepcionado, mas talvez, igual o Leandro falou pra gente, seja Deus te parando, travando a sua vida, dizendo, se você for adiante, eu vou te perder. E para não te perder, a gente ouve muito isso na casa, eu não vou permitir que isso aconteça, porque você vai para longe de mim, então eu vou botar aí uma fratura, talvez foi no caso do Leandro, Sim. ou você teve uma perda, está decepcionado, talvez seja Deus parando você e dizendo, volta que você é meu. Amém. Amém? Amém, exatamente. Ele nos marca para que a gente volte a ter dependência nele, né? Nós não somos independentes dele, né? Exatamente. Então, quando isso começa a acontecer na nossa jornada, ele fala, opa, volta aqui, Leandro, volta aqui, Exatamente. Mari, né? Você é meu. Então, existem várias circunstâncias, né, na nossa vida que irão acontecer para que a gente sempre volte para ele, né? Muito bom, muito bom. legal isso que Isso vocês aí. compartilharam. Muito obrigada novamente. Isso aí. E aí, agora? E aí, agora? Gente, eu queria que vocês... A gente estava falando um tempo aí sobre futuro, né? Sobre o relacionamento de vocês também, que vocês falaram que é importante você, né, estar com uma pessoa em relação ao futuro também, né? Não é uma coisa ali temporária e momentânea. Sim. Então, o que vocês pensam aí dentro... Estamos vivendo uma pandemia, onde a gente foi colocado dentro das nossas casas para ouvi-lo, né? Então, não é da nossa forma, não é do nosso jeito. Então, como que vocês estão vendo tudo isso que está acontecendo para o futuro de vocês, a perspectiva de futuro de vocês, tanto no relacionamento, né, o que vocês estão construindo junto para ele, e também a Mari só e o Leandro só, enfim, a perspectiva que vocês têm de futuro mesmo, dentro deste momento que estamos vivendo e, enfim, para o futuro. Eu vou começar falando sobre esse planejamento do casamento, né? Que ele me pediu em casamento em 2019, e desde 2019 eu estava procurando um lugar e tal, e não era o momento. Então, Deus colocou no nosso caminho o local que seria, e que seria esse ano. Foi uma coisa assim que aconteceu muito rápido, e eu entendo que foi por uma postura nossa. Vai ser uma coisa reservada para poucas pessoas, justamente por conta do momento que nós estamos passando. E eu creio que esse momento ele vem e nos ensina bastante sobre como o nosso relacionamento ele vai ser quando a gente casar. Porque Deus parou o mundo para que a gente voltasse para as nossas casas, de fato, e alinhasse com a vontade dele. Então, tudo aquilo que está desalinhado, tudo aquilo que está errado dentro da tua casa, e volto a falar sobre filhos que desobedecem pais, pais que
que acabam agredindo filhos, e esse tipo de coisa que hoje em dia a gente sabe que acontece muito. Então, Deus parou o mundo para mudar as pessoas. E esse tempo foi um tempo de imersão, para que a gente pudesse aprender e realmente confiar nele, alinhar as coisas para quando a gente casar, as coisas sejam de fato conforme ele quer, e não como a gente quer levar a vida. Sim, essa perspectiva de futuro, né, de cada um. A gente sabe que o processo é longo, às vezes dolorido, mas é isso que a gente tem em mente. A gente sabe que vai ser longo, então a gente tem uma palavra, a gente está se moldando para cumprir essa palavra e tá aonde o Pai quer que nós dois, como família, como casa, no lugar certo para cumprir o que Ele quer. Muito bom. E aí, Júlia? Muito bom. Eu estava pensando aqui, esse é o momento do desafio, Bruno? Esse é o momento, galera. A gente fez um desafio aqui para testar tanto a Marina quanto o Leandro. A gente vai fazer muito rápido, hein? O Leandro vai fazer 50 embaixadinhas com a bolinha de gude. Pode trazer a bolinha de gude, gente. Você que não sabe o que é bolinha de gude. Ele disse que joga essa futebol. geração Eu não sei, vendo, nunca tô vi. vendo. E a Marina tem que tirar 50 fotos rápidas. Sem dessas tremer, vai, embaixadinhas, valendo, sem pode tremer. trazer. Brincadeira, gente. Mas estamos já no final. Ah. Infelizmente, chega essa parte, dói, porque a gente quer saber muito mais dessas histórias lindas, né, que Deus vai traçando na vida da gente. E queria que vocês deixassem uma mensagem para a galera de casa sobre tudo isso que a gente conversou, que a gente falou, juntando com a perspectiva de futuro, para que os jovens possam, né, se identificar com a história de vocês e ver que o processo ele vale a pena, a cicatriz dói, mas vale a pena, porque hoje está aqui Marina e Leandro com a gente. Vou começar, então. Eu queria dizer para vocês que estão assistindo a gente, né, que são da nossa faixa etária, né, que são da nossa geração, para que vocês confiem em Deus, para que vocês entreguem a sua vida nas mãos dele, porque vale a pena. Nós estamos aqui e podemos falar com todo o nosso coração que vale a pena. Se hoje a gente tem o que tem, se a gente conquistou o que a gente conquistou, se a gente está onde está, é por ele. Então, mais uma vez eu repito, para que vocês alinhem as coisas dentro de casa, para que vocês tratem os seus pais da maneira como eles devem ser tratados, que você haja de acordo com a vontade que você quer ser tratado também. Então, tenham amor pelo próximo, que vocês possam se importar mais, ter compaixão, ter empatia com as pessoas, deixarem de pensar só em vocês mesmos, porque eu sei que isso é o que eles aí fora ensinam, né? Vai atrás das suas coisas e que você se dedique mais às pessoas, que você olhe mais ao seu redor, para que você também seja tocado por essas coisas. Então, meu recado é esse, para que vocês estejam com o coração aberto para serem moldados e processados pelo Pai, e não pulem os processos. E complementando isso, né, o que a Marina falou, meu recado também, pessoal de casa, para os jovens, para os casais jovens, que a gente possa ser luz para vocês, que a gente possa ser espelho, e que vocês possam ter um relacionamento firmado não na areia, que quando vem a tempestade leva, né? Sim, firmado na rocha, que seria o evangelho, o Pai, sabe, na oração. Se tem um atrito em casa, no relacionamento, ora junto. O pastor e a pastora sempre falam pra gente, não vão dormir brigados. Antes de dormir, mesmo se estiver bravo um com o outro, vai lá, tenta entender o lado do outro, ora junto, entendeu? Então esse é meu recado, que vocês sejam juntos até que a morte os separe. Tá chegando esse dia, gente. Tá chegando. Tá chegando Tá esse chegando, dia. tá chegando. E vendo a história de vocês, né, um pouquinho sobre esse relacionamento, sobre amizade. A gente tem um momento que a gente deixa uma mensagem para quem está nos assistindo, para vocês também. E quando vocês estavam falando, a gente conversando nos bastidores sobre esse amor ágape, né, que é um amor de amizade. E é engraçado que a gente vê muitos relacionamentos aí fora, são embasados no que a pessoa no exterior, procura muito essa questão, mas tem que ser bonita, tem que ser um cara forte, elegante, nem sempre. Né? Nós, cristãos, nós acreditamos muito nisso, nessa questão de que Deus não vê como o homem vê. Né? E tem uma história também muito engraçada de um amigo que ele estava casando, Leandro. Ele estava casando, presta atenção nessa dica.
Você aí de casa também. Gente, ele estava casando. E depois, né, foi naquele momento, pô, chegou a hora. A mulher tava tirando, gente. Tirou os cílios, tirou a unha, Foi tirou, se desmontando. puxou um tucho do cabelo. Ele, É assim que eu escolhi, diferente. eu tô com quem que eu casei? Então, Desmontando. para que a galera não venha ser surpreendido, né? Mas que o nosso relacionamento, tudo que nós construímos, você com seu cônjuge, eu com a minha esposa, não seja um relacionamento baseado no que você está, né, vendo fisicamente, mas seja no interior da pessoa, um coração, né? 1 Samuel, quero ler esse texto, 16:7, que fala: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, né? Que ele estava naquele momento de ungir um rei logo, baseado no rei antigo. Ele falou, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque eu, Senhor, não vejo como vê o homem. O homem vê o exterior, o que está fora. Porém, eu, Senhor, olho para o coração. Então, essa é uma mensagem, uma dica para você também de casa. Não se atente ao exterior ou aquilo que a pessoa pode ter ou não. Construi um relacionamento de amizade, né, um relacionamento que você olhar para a vida toda, porque não vai ter mais volta. A gente acredita que o casamento é uma vez só. E não tem como você voltar atrás, não quero mais. Porque a geração, vamos namorar, vamos casar, ver se dá certo, separa. De Deus, se não deu. Né, porque Deus, ele é fiel, Deus, ele é justo e ele é até o fim. Não tem vamos deixar para trás, acabou, não. É até o fim. Então, que assim seja, como já é o relacionamento de vocês, Amém, Bruno. de amizade. Né, Paulo também fala em 2 Coríntios 5:7 que não andamos apenas por vista, mas que possamos andar por fé. Amém. Eu sei que Amém. esse momento, se a gente pensa, meu Deus, como vai ser, aonde que é, como vou casar. Hoje deve ser, chama tudo virtual que vai sair. Vai que vai. Gente, ó, assiste aí pelo Zoom, tá tudo certo, já compareceu ao casamento. Mas essa mensagem, né, não ande pelo que vocês possam ver, enfrentar pela frente, ver as dificuldades. Movam por fé, andam pela fé e não pela vista. E você de casa também, que está procurando alguém, está chegando o dia dos namorados. Está chegando o dia dos namorados. Ande por fé, ande por fé. Dê o primeiro passo. Vai, esse ano não passa, né, Júlia? Exatamente. Inclusive, já que é o dia, né? Tá chegando o dia dos namorados, queria propor um negócio aqui que a produção nem falou, mas eu tô fazendo, isso hein? aí, vai. Esse é o momento, gente. Você gostaria de deixar uma mensagem olhando nos olhos de Mari? Mari olhando nos olhos de Leandro? Algo rápido, tranquilo, bem uma romântico. mensagem aí pro dia dos namorados que tá chegando. Marina, obrigado por fazer meus dias mais felizes. Eu te Uau. amo. Você é a mulher da minha vida. Ai, a Cadê a pressão. musiquinha no fundo? A musiquinha. Que linda. Aí sim. Gente, tô tão solteira. Achei que ele ia mandar essa, gente. Doeu seu joelho? Por quê? Quando você caiu do céu. Jogador Achei que tem- era um anjo. Mas é isso, gente. Nós estamos chegando no momento final. E queria te convidar a esse desafio também, a honrar ao Senhor, né, os dízimos, as ofertas, as contribuições. Vai aparecer em algum momento para você aí na tela o QR Code, os dados bancários, o Banco do Itaú, o Banco do Bradesco, a chave Pix. A Júlia já está aqui porque ela é boa nisso de mostrar onde está, aqui, onde que é, como está. Enquanto isso, você vai honrando, pode entrar pelo aplicativo também, fazer as ofertas por lá. A gente vai tentar tirar mais alguma coisa aqui. Será que dá Mais tempo alguma ainda? coisa, Uma será? pergunta, algo que, né? Ficou Onde vai aí. ser? Se já escolheu o vestido, se não. Já tá. Já tá? Ainda Desde bem quando, que já- Leandro? Desde Tá quando? escolhido. Ainda bem que foi rápido, ela achou rápido o vestido. Vai perder tempo, né? Vai que... Na verdade, eu escolhi há 5 anos atrás. Né? Já tava tudo Já planejado. estava tudo planejado. Tá tudo separado. planejado, tá tudo certo. E o Leandro já sabe, Leandro, como roupinha. Homem, já- né? Não, ainda não. Tu deixa pra última hora, é sempre assim, em cima em cima do ai. laço. Gente, você que honrou, né, a casa, honrou o Senhor, a gente sempre diz uma frase, né, você só pode honrar quem você ama. Muito obrigado mais uma vez. E eu queria nesse momento que você estendesse a sua mão aí onde você está, nesse certo momento, para que a gente pudesse abençoar a vida da Marina, a vida do Leandro, nesse momento, nessa decisão que eles estão tomando da vida deles. Por isso eu quero convidar você junto conosco aqui a abençoá-los. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado pela vida da Marina, pela vida do Leandro, por toda essa história, Senhor, que você já tinha escrito e tem escrito para a vida deles, para que eles chegassem até aqui hoje.
e daqui por diante eles seguirem a história que você já tem traçado a vida deles. Nós o abençoamos, Senhor, com shalom, com paz, com alegria, com estabilidade, prosperidade, que eles cresçam, Pai, diante dos homens, mas que principalmente eles venham crescer diante de você. Né, que essa união, esse casamento possa ser testemunho para outros casamentos, para outros jovens, nos deixando a mensagem de que nós temos que aprender por meio da amizade, do amor, ágape, e não pelo exterior, não por aquilo que a pessoa pode nos apresentar. Porque o amor não é um sentimento, mas o amor ele é real e ele é vivo. Nós o abençoamos, Senhor. Muito obrigado por essa noite, por esse momento maravilhoso que nós tivemos aqui, junto com esses convidados incríveis. É assim que nós oramos e os abençoamos em Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Poxa. Ah, gente, não vou embora. Quero ver quem vai me tirar daqui agora. Gente, obrigada novamente por Prazer terem enorme. aceitado o convite. Obrigado Linda a vocês. história de vocês. Tenho certeza que edificou, não só como nós aqui, né? Porque eu e o Bruno, a gente sempre é edificado também pelas histórias. E acredito que vocês que estão assistindo aí também, vocês estão entendendo por que vocês precisam compartilhar e não me irritar esse horário. Compartilha, Compartilhe. gente. Com 5, 10, 20 pessoas. Olha que lindo tudo isso que eles contaram. Mas muito obrigada. Boa noite a todos. Não esquece de se inscrever no canal antes de sair aqui. Ativa o sininho para receber outras notificações sobre a casa. E nos vemos no próximo episódio, porque É isso esse aí. foi o Seven Seven Talks. Talks. Boa noite. Até o próximo.